agora sim, assunto que a gente adora debater, porque é um desafio para a medicina, e a gente vai falar desse novo olhar para o diagnóstico, para o tratamento da obesidade, com ele, nosso mestre, né, Dr. Roberto Navarro, bem-vindo! Obrigado, Carolzinha. Nosso nutrólogo querido, bem-vindo Mais sempre. uma vez, um feliz ano novo, para a gente todos. começar com tudo, com essa pauta importantíssima. O doutor vai contar, então, as novidades quando a gente fala de obesidade. Exatamente, Carol, que eu falo que é uma epidemia mundial, queira ou não, né? Cada vez se gastando mais, com complicações ligadas à obesidade. Sem dúvida, é um gasto público alto, e né? privado também, porque quem tem plano de saúde também, tá? Sim. Às vezes se torna diabético, aí tem pressão alta, tem alguns tipos de doenças que são mais frequentes no obeso. Então chegou o momento que a medicina precisa focar, assim, quem a gente tem que fazer uma intervenção mais rápida. Intervenção é quem que a gente precisa ajudar logo, porque senão vai ter provavelmente um desfecho que vai ser uma morte por AVC, por infarto, um câncer, uma coisa que vai realmente agredir o paciente. Então, o que era polêmico? Não é polêmico, né? Como é que a medicina classificava quem era obeso? Por isso que a gente usou durante muitas e muitas décadas o IMC, o índice de massa corporal. Pega o peso, divide pela altura e chega num número. Se esse número abaixo de 25, você está muito magra para a tua altura. De 25 a 30 você está com sobrepeso, pode estar passando do peso ideal para a tua altura, e acima de 30 classificava como obesidade, né? Mas qual que era o problema do IMC? A gente já vinha falando isso há muitos anos, Carol, por isso que eu acho que teve que sentar e reorganizar. Uma pessoa que é muito forte, que pega peso, um halterofilista, né? Se você faz o IMC dele, ele é classificado como obeso, porque ele é muito pesado para a altura dele. Mas ele é mais pesado em músculo, não em gordura. Não em gordura. Então isso já vem, né, fazendo com que a medicina olhasse para outras estratégias para classificar uma pessoa como obeso. Certo. E ter mais parâmetros que não seja só peso e altura. Aí começaram as medidas de composição corporal, né? Vamos fazer uma antropometria, ver como é que está a taxa de gordura por medidas, né? A circunferência. Circunferência abdominal, que na verdade acaba avaliando quanto está passando do ponto de gordura corporal. Certo. Já que a obesidade é excesso, a gente chama de adiposidade, é o excesso de gordura no corpo que vai ser o fator de risco que vai trazer as complicações ligadas à obesidade. Então, agora, acho que foi um consenso mundial, né? Foi publicado há pouco tempo na revista The Lancet, né? Que é super conceituada, para fazer com que a gente aborde as pessoas que estão com obesidade e que precisam de uma ajuda mais rápida de tratamento. Isso vale muito, Carol, para o setor de público. Né? Verdade. Quantas pessoas vão procurar o SUS ou em outros países vão procurar ajuda, né, médica, estando com sintomas já. Às vezes já está com pressão alta, já está com um diabetes desencadeado, já está com um problema de colesterol, de triglicerídeo. Então, o que a medicina resolveu? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar as pessoas e classificá-las como obesidade pré-clínica. Quem está com uma taxa de gordura corporal acima do ideal, por medidas antropométricas, por circunferência abdominal. E o IMC não foi mais definitivo nisso. Uma pessoa pode ter um IMC menor que 30. Sim. Tá? E já está. Mas já está com alguma complicação ligada ao excesso de gordura corporal. Entendi. Tá? O pré-clínico, ele não tem repercussão ainda nenhuma em exames laboratoriais, todos normais, pressão arterial ok. Ou seja, ele tem excesso de gordura no corpo, mas não desencadeou ainda a obesidade clínica. Pode ser que desencadeie. Tá? E no final, até falando do IMC que você colocou, doutor Roberto, da questão do músculo, é claro que a gente sabe que essa pessoa muito forte, com esse peso maior, com excesso de músculo, é minoria. É minoria. É minoria. No entanto, quando a gente coloca um olhar para essas duas questões, já apresentar algum problema ou não, e às vezes quando você olha, a pessoa nem aparenta ser tão obesa ou gordinha, e já ter ali uma questão envolvida com isso, porque aí entra a minha pergunta. A gente não está falando só desta gordura, a gente está falando, por exemplo, de uma resistência insulínica. Sim, são os passos de complicação da obesidade.
Exatamente. Às vezes ela nem está com tanto peso, mas ela já tem essa resistência insulínica. Exatamente, que por isso que se passou a chamar de obesidade clínica, mesmo pessoas com IMC abaixo de 30. Entendi. A meu IMC é de 27, eu não sou obeso pelo IMC, mas você já tem uma resistência à insulina, você já está com uma pressão que está subindo. Você já, aí tem todos os pontos de desajustes do metabolismo pela obesidade. Hipertensão, a síndrome metabólica que a gente já falou tanto aqui, triglicerídeo alto, bom colesterol baixo, pressão arterial alta, glicose no sangue já ou diabético ou já pré-diabético. Esse é o obeso clínico, esse já tem complicações. Então a medicina já olha para ele com mais urgência. Ele precisa às vezes até de uma medicação, precisa de um tratamento mais intensivo, além de mudança de hábito, obviamente. Sem dúvida. O obeso pré-clínico nem sempre precisa de uma medicação para emagrecer. Ele pode conseguir solucionar o seu problema com estilo de vida, como a gente sempre preconizou. Sim. Vamos intensificar exercício, vamos fazer uma dieta adequada, vamos gerenciar o estresse, vamos ver se tem algum fator aí paralelo hormonal que está contribuindo. Você pode estar com hipotiroidismo, você pode estar com uma resistência à insulina. Às vezes a resistência à insulina nesse aqui ainda não existe, mas ele pode ter assim, sedentário, sono ruim, alteração tiroidiana, que a gente às vezes vai lá e já começa a tratar e colocar no eixo e o paciente já não chega na obesidade clínica. Que é o que a gente acredito que o estresse, que é o mais difícil de controlar, de entender, a gente, enfim, não consegue só, né? Exato. Dessa forma. Então, vai alterar a parte toda hormonal quando a gente faz exame. Sim, sem dúvida. Vou lá e já volto. Daqui a pouquinho tem perguntinhas para o Dr. Roberto. E depois eu queria que você explicasse para o público. Foi um assunto que eu puxei lá nas redes sociais e que muita gente quer saber, e que tem relação aqui com a questão da obesidade e até uma estratégia para perda de peso, que é o ciclo do glicogênio. Você explica para a gente, doutor Roberto? Vamos entender um pouquinho, porque nessas estratégias estão... Deixei uma outra questão, doutor. Quando a gente fala de estratégias de emagrecimento, seja de alimentação, que as pessoas seguem, então por um tempo um low carb, uma cetogênica, aumenta a atividade física, tudo isso a gente já falou muito, a gente sabe que está ali. Quem segue essa mudança na alimentação, por isso que eu te perguntei da questão do glicogênio. Muita gente pergunta, por que o jejum pode ser legal? Como é que a gente... Esse ciclo do glicogênio é algo que, assim, o corpo sempre vai fazer para ser nossa fonte de energia? Sim, o glicogênio é uma reserva energética fundamental para momentos de energia rápida que eu preciso mobilizar. Tá? Eu preciso sair correndo porque está vindo um leão para cima de mim. Essa explosão que a gente tem que ter para sobrevivência precisa de uma energia de rápida absorção, de rápida acesso. O glicogênio é esse combustível. Produzido no fígado. Produzido no fígado e estocado no músculo e um pouquinho no fígado também. Tá. E ele sempre vai ser produzido? Sempre. Mesmo que você não coma nada. Mesmo que você não coma nada. Assim, olha que interessante. Nada, mas o corpo humano, o glicogênio é formado pela glicose. Aí você vai me dizer, se eu paro o carboidrato, de onde vem glicose? Exatamente aí que eu quero chegar, mas falar dessa... O corpo produz glicose através de aminoácido, que vem da proteína. Certo. E um pouquinho do glicerol, que vem da gordura, que é o ácido graxo, é triglicerídeo. Tem ácido graxo, que é gordura, e glicerol, que é uma molécula que também é capaz de virar glicose. Então, no metabolismo, quando gera energia também dentro da célula, que a gente produz como... produto final, um tal de lactato, que vem do uso da produção de energia, que vem da glicólise, inclusive. Esse lactato também pode ser transformado em glicose de novo. Então, a glicose é tão importante para o corpo, porque através da glicose é que vem as pentoses que formam o nosso DNA. Entendi. Então, sem glicose, o corpo não vive. Então, ele produz, ele fabrica, dando para ele ou não. Agora, se você dá mais glicose do que ele precisa, aí entendo que o tiro vai sair sempre pela culatra, ele vai estocar. Mas em cetose ou em jejum, ele tira do músculo então um pouco, doutor Roberto? Por isso que as pessoas têm essa questão de usarem essa estratégia muitas vezes do jejum ou da cetose de perder músculo? Sim, porque quando você tira o carboidrato, o corpo humano é obrigado a usar o glicogênio, porque ele tem essa reserva, esse já estava lá. Tanto que as primeiras semanas que você faz uma dieta cetogênica e você emagrece 4, 5 quilos, na verdade, mais da metade disso foi glicogênio e água. Entendi. E toda vez que você se exercita e faz esforço muscular, o corpo usa um pouquinho desse glicogênio também. Se você não repuser de uma forma mínima, numa próxima atividade física, o corpo vai ser obrigado a retirar
proteína do músculo, tá? Quebrar para virar um aminoácido, que é a alanina. Tá. E essa alanina ela é capaz de entrar. Tem alguns aminoácidos que vêm da proteína que são formadores de glicose. A gente chama de aminoácidos gliconeogênicos. Então, o corpo quebra a proteína do seu músculo para repor um pouco do glicogênio, querendo ou não. Entendi. Então, por isso que o que a gente tem preocupação numa dieta cetogênica é, se não for bem acompanhada, é uma perda muito intensa de massa muscular. O que não compensa. Infelizmente. O que não compensa. Porque a gente quer perder gordura. A gente quer perder gordura. Então, acho que a gente não precisa ser nem 8 nem 80. Eu acho que o que a gente está entendendo, pelo menos na minha prática de consultório eu vejo isso, quantos e quantos pacientes eu já atendi fazendo cetogênica que voltaram a ter o ganho de peso, alguns que tiveram resultados até nem tão satisfatórios. E muitos que tiveram resultados imediatos, de forma imediatista interessante. Tá. Porque para controlar a glicemia, para controlar triglicerídeo, para dar uma desinchada, cetogênica é fundamental, é lindo, tá? Mas a partir do 3º, 4º mês começa a se pagar um preço. Tá. Aí pode ter a perda de massa muscular ou uma dificuldade de mantê-la. Isso que eu ia dizer, difícil, né, doutor Roberto? Difícil. Mais de 30 dias, acho difícil, né? Por isso que eu acho que um low carb consciente, que é não excluir o carboidrato, mas comer os adequados e não exagerar naqueles que não são bons, seria a melhor estratégia. Seria a melhor estratégia, eu acho que seria interessante. Já vamos então entender como essa parte do glicogênio se comporta quando a gente está falando da questão da obesidade, pessoas que já têm esse problema. Mas antes tem perguntinha do público na tela. Quem escreveu pra gente, aproveita, estamos ao vivo, hein? Érica, obrigada, um beijo pra você. O alto índice de estresse, doutor, pode ser o causador da obesidade hoje? Posso dizer que não seja o causador único, mas um grande contribuinte. Por exemplo, 2 mecanismos rápidos aqui que eu vou falar para vocês. O cortisol, se você, por exemplo, é estressado e dorme mal, tá? E tem uma insônia que não consegue relaxar, todo dia você dorme mal, no dia seguinte você vai ter aumento de hormônios que aumenta a sua fome. Primeira coisa. Primeira coisa. Então, dormir mal por estresse é no outro dia comer mais do que deve. E o cortisol é um hormônio que ele tem efeito catabólico, porque no fundo o estresse faz você ter que ter energia para superar o estresse. Tem que lutar contra ele. Para isso você tem que ter energia. Para ter energia, o cortisol é produzido para quebrar a gordura que está no seu corpo. Você fala, que legal, vai quebrar a gordura. Então vai mobilizar a minha reserva de gordura. O cortisol quebra glicogênio também. Quebra glicogênio, né, através de... Tem alguns outros mecanismos atrás disso. Quebra um pouquinho a gordura do seu corpo e quebra proteína do teu músculo, tudo para gerar energia. Da proteína vem aminoácido que pode gerar glicose. Só que essa mobilização de energia, se você não gastar, a gente já falou muito isso em outras pautas, tá? Eu estou estressado, mas sou sedentário. Eu estou estressado, ainda estou comendo mal. Estou me alimentando mal. Sanduíche. Toda essa energia que o meu corpo mobilizou, né? Jogou no meu sangue, eu não usei, tudo vai ser redepositado, mas não como glicogênio, nem como músculo. Como gordura. Ser como gordura, como tecido adiposo. Meu Deus. E aumenta principalmente a sofrência abdominal, o estresse crônico. Então, enfim. Contribui sim. Tá ali nos tópicos, né? Tem mais perguntinha do público. Aproveita, estamos ao vivo com o Dr. Roberto. Oba, olha lá. Luísa, um beijo, obrigada. A obesidade pode estar relacionada com os fatores genéticos, como o aumento da pressão arterial e também ao risco de entupimento das coronárias? Tem correlação sim, Luísa, sem dúvida. Na área genética, né, eu terminei uma pós nessa área muito bacana, eu acho que a genética é muito interessante a gente entender. Um pouco da genética por trás da obesidade tem sim, tem alguns, né, uma combinação de vários genes que se alteram que te deixam com o metabolismo mais lento, você deposita gordura no corpo com mais facilidade, você pode ter uma fome mais intensa, ter pouca saciedade. Inclusive, tem perfis genéticos que hoje a gente pede no consultório que já dá uma dica de qual a melhor estratégia nutricional. Por exemplo, se tem algumas pessoas que geneticamente, se tiverem um aumento da gordura alimentar acima dos 30% recomendado, uma dieta cetogênica, por exemplo, eles podem acionar genes pró-inflamatórios e ter mais risco na saúde do que se fizesse um planejamento alimentar que não fosse em cetose. E dá para ver isso em exames hoje? Dá para ver em exames. A gente consegue entender quem vai ter um resultado mais promissor com determinada estratégia nutricional. Para quem o carboidrato vai ser pior, para quem não vai dar tanto impacto. Então, genética está sempre um pouco por trás. Mas o estilo de vida vai contar muito nessa questão aí. Genética não tem como mudar, né? Gene a gente nasce com ele. E estilo de vida a gente muda. É isso, é o que depende da gente, né? É o que depende da gente. Na tela tem mais perguntinha? Aproveitem.
Darkley, brigada. Tem sido divulgado que o teste de bioimpedância seria o padrão ouro para avaliação da obesidade. Isso ainda é justificável? Boa pergunta, né? O padrão ouro, na verdade, é a dexametria, que é aquele que analisa o corpo como um todo, por emissão de fotos, como se fosse uma tomografia, mas do corpo inteiro, onde tem índices ali que são calculados, aonde está essa gordura, o total da gordura, como é que está distribuída. Né? Então, a dexametria é um exame, que a gente chama de dexa, né? Mas é um exame caro. É caro. O plano não cobre, não tem no sistema... Não dá para fazer com frequência, porque emite radiação. Entendi. Então, é um exame que seria um padrão ouro para entender a composição corporal. Mas a bioimpedância é prática, muito prática. Então, não é um padrão ouro, mas a gente usa muito porque pela praticidade. E as medidas antropométricas também. Mas só de medir a circunferência abdominal, Carol, quem está em casa, já pode se alertar que precisa procurar ajuda de profissionais de saúde. Tem que ser menor que... Menor que 88 em mulheres, aqui na altura do umbigo, e menor que 102 em homens. Preferencialmente menor que 94 em homens, tá? Menor que 94. Isso já dá para ter uma ideia, mas a bioimpedância é um exame muito interessante. A gente usa muito na prática. A gente tem 1 minuto. Tem alguma pergunta de 1 minuto, Glaucia? Da tela. 1 minuto, vamos lá, tá cheio. Você bomba, Bora. Não é? Valéria, obrigada. Um beijo para as pessoas que têm metabolismo muito lento, que já tentaram de tudo. Como você vê a cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica não corrige o metabolismo, hein? Então toma cuidado, porque o seu metabolismo pode estar alterado por questões hormonais, vários declínios hormonais. E depois da cirurgia o problema não foi corrigido, tá? Mas a bariátrica é para casos extremos, onde já foi tentado tudo, nada funciona e você está correndo risco na saúde por já várias complicações. Aí a bariátrica é uma indicação, sim. Tem que ter um bom... Né, uma boa equipe, né, Dr. Roberto? Um bom médico, boa equipe, abordar de maneira global, né, Carol? Parar de olhar só o IMC como definidor. Vamos olhar ele como um todo, nessa olhar integrativo que a gente precisa na medicina. E agora é assim, agora está assim. Arroba doutor abreviado Roberto Navarro, tudo junto nas redes sociais. Arroba doutor abreviado Roberto Navarro, tudo junto. Você encontra o trabalho desse grande médico. Obrigada mais uma vez.